Pessoal, então a gente continuando com leis da termodinâmica, né? Na aula passada a gente viu que a variação da energia é igual ao calor menos o trabalho realizado pelo gás, tá? Então imagine o gás como referência. Então a gente viu que a variação da energia interna de um sistema fechado é igual ao calor que ele recebe ou perde menos o trabalho realizado por esse gás, tá? Então a gente finalizou aqui, né, na aula passada. Então hoje a gente vai ver essa lei aqui, né, que a gente chama aqui como primeira lei da termodinâmica, a gente vai ver ela associada aos processos termodinâmicos, tá certo? Então vai ser a primeira lei associada aos processos termodinâmicos, tá? Então a gente vai continuar aqui, ó, primeira lei da termodinâmica. E seus processos. Bom, que processos que a gente está falando que são esses? Bom, a gente sabe que o gás, ele obedece à lei, né, de Clapeyron, né, que é PV igual a nRT, né, aquela equação. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura, certo? E a gente viu também que os gases eles podem passar por transformações obedecendo certos parâmetros, né, fixos. Por exemplo, eu posso ter um processo isotérmico, ou seja, com temperatura constante. Eu posso ter o gás mudando, ele sendo submetido a um processo de alteração de grandezas termodinâmicas de modo isovolumétrico, né? Ou seja, volume constante. Eu posso ter esse gás sofrendo alteração do seu estado, né, termodinâmico, ou, né, utilizando a equação de Clapeyron, a pressão constante, que é o adiabático, que é o isobárico, desculpa. Eu tenho também um processo relacionado com transformação adiabática, em que não envolve troca de calor, e tem um também que é a expansão livre, tá, do gás, que a gente vai falar. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que não coloquei, mas coloquei no slide. Tá? Então a gente vai ver essa lei termodinâmica envolvida nesses processos termodinâmicos, que são o quê? Processo de transformação isotérmica, isobárico, isovolumétrico, adiabático ou expansão livre, tá? Então a gente vai ver esses processos analisando o ponto de vista da primeira lei da termodinâmica. Então vamos começar com o processo isotérmico, tá? Então a gente vai olhar essa lei da termodinâmica no processo isotérmico. Bom, a gente sabe que a energia interna é igual a 3 meios de N RT, certo? Bom, se eu falo que é isotérmico, ou seja, essa temperatura aqui, ó, ela é o quê? Constante. Se a temperatura é constante, vamos supor, então, que eu não vou ter a variação de temperatura. Vou colocar aqui. Variação de temperatura é igual a zero, né? Porque, vamos supor, se a temperatura é 10 e ela é constante, então tem um processo, o início é 10, no final também vai ser 10. Final menos inicial, que é a variação da temperatura, vai ser 10 menos 10 vai dar zero. Consequentemente, no processo isotérmico, que a variação de temperatura é zero, o que acontece? A variação da energia interna é zero. Ou seja, ΔU é igual a zero. Ok? Então, o que acontece com a primeira lei da termodinâmica no processo isotérmico? A gente tem, por definição, que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Ou seja, a energia interna do meu sistema ela não varia. Por quê? Porque a temperatura não varia, ela é constante. Então, a gente tem somente essa relação. E o que acontece fisicamente? Que todo calor fornecido vai transformar em trabalho do gás. Ou todo calor, ou todo trabalho que o gás é submetido, ou seja, se eu pressiono o gás, ele vai resultar em perda de calor. Que é o que acontece com a geladeira, né? Vai ter um momento ali que você pressiona o gás e ele vai o quê? Perder calor, e por isso que resfria a geladeira. Ou seja, num processo isotérmico, ou seja, a temperatura do meu gás ali é constante, o que vai acontecer? O calor vai converter em trabalho, ou seja, todo calor que eu forneço vai converter em trabalho, ou todo trabalho que eu... Ou seja, toda vez que eu faço uma compressão nesse gás, ele vai acontecer o quê? Ele vai... e toda compressão desse gás, ele vai fazer com que ele perca calor, tá? Então, é tudo relacionado com a entrada e saída de calor. Trabalho positivo e trabalho negativo, tá? Então, se eu forneço calor, vai ter um trabalho mecânico ali no processo isotérmico, tá certo? Ok?
Alguma Eu não dúvida? entendi porque virou igual. Não entendi. Eu não entendi Ficou igual aqui? É. É o seguinte, ó. Se isso aqui é zero, né? Zero é igual a calor menos o trabalho. Eu posso passar o trabalho para o outro lado, o trabalho é igual a calor. Entendeu? Sim. Tá certo? Então, por isso que todo o calor que eu forneço ele vai ser convertido em trabalho. Tá certo? Então, olha só que interessante. Vou tentar fazer um esquema aqui, tá? O que é isso? Vamos supor que eu tenho uma tampa aqui. Aí eu vou fornecer calor. Né? O calor vai entrar aqui dentro. Essa tampa tem duas alternativas para ela. Se eu manter a temperatura aqui, é T1. Se a temperatura manter constante, essa energia que está entrando tem que servir para alguma coisa. Ela vai servir para quê? Para levantar essa tampa aqui, ó. Ela vai variar o volume, tá certo? Então vai ter um trabalho, certo? Vai ter um trabalho do gás. O gás vai empurrar a tampa, né? Lembra lá da última aula? Então, se a temperatura é a mesma, o calor que vai fornecer aqui para esse gás, ele vai o quê? Empurrar a tampa. Ele vai sair dessa posição e ir para cima, tá certo? Alguma dúvida? Então, toda vez que eu forneço calor e a temperatura do meu sistema está constante, é um processo isotérmico. Então, o que acontece? Eu tenho somente trabalho e a energia interna do meu sistema fica constante. Ou seja, a variação da energia interna é zero. Ou seja, a energia interna vai ser sempre a mesma, tá? Graficamente, a gente viu que se eu fizer um gráfico da pressão por volume, o processo isotérmico é assim, ó, não é? Ou ele pode seguir diminuindo o volume, ou ele pode seguir aumentando o volume. Se aumenta o volume, o gás está fazendo trabalho, né? Olha só, a tampa estava aqui, se subiu, o volume aumentou, a pressão interna diminuiu. E por que esse gráfico é dessa forma? É porque é o seguinte, lembra lá? PV é igual a NRT? Se a temperatura é constante, o R é constante, por definição, e N é constante, assumindo que não tenha gás saindo do meu sistema, né? Eu posso passar esse V dividindo, então a nossa equação vai ficar assim, ó. P é igual a nRT sobre V. Se esse termo todo é constante, então a pressão varia com o inverso da temperatura. Por isso que é um gráfico dessa forma. Esse aqui é um gráfico apresentando que é uma função inversa, tá? Certo? E eu quero também passar mais uma informação, mas vocês não vão ter um ferramental matemático para fazer isso agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o trabalho, ele representa a área embaixo dessa curva aqui. Então, se eu conseguisse calcular a área desse embaixo aqui, eu consigo calcular o trabalho, tá certo? O trabalho do gás, tá certo? Só que o que acontece? Como isso aqui não é uma figura fácil, né, não é uma reta, não é algo constante, no processo isotérmico, para vocês, é impossível a gente calcular o trabalho. Mas a gente consegue calcular o quê? A quantidade de calor que entra no sistema. E a quantidade de calor que entra no sistema é igual ao trabalho. Tá certo? Depois a gente vai fazer exercício e vai reforçar essa ideia. Mas o que vocês têm que ter em mente? Processo isotérmico, o trabalho o calor é transformado em trabalho, ou o trabalho que o gás é sofrido, ou a compressão que o gás é sofrido ali, ele transforma em perda de calor. Exemplo, geladeira. Geladeira não está perdendo calor? O freezer lá está perdendo calor primeiro. O isotérmico, olha só, fornecer calor, houve uma força do gás na tampa, a tampa subiu, né? Então o trabalho é positivo. Ou seja, fornecer calor, o trabalho foi positivo. Empurrei a tampa para baixo, porém o gás tem uma força que faz para cima, então o trabalho foi negativo. Ou seja, perdi energia. Isso o quê? Contando que a variação da energia interna é zero, porque a temperatura é constante. Então, quando o trabalho é positivo, meu sistema ganha calor. Quando o trabalho é negativo, meu sistema perde calor. Bom, o outro processo que a gente vai estudar é o processo isométrico ou isovolumétrico. Tá certo? Como que fica esse processo? Isométrico. Isométrico é o mesmo isovolumétrico. Eu estou colocando isométrico só para a gente ter uma afinidade também com o nome isométrico, que é a mesma coisa que isovolumétrico. Certo? A Isabela perguntou, pressão e volume, então, são inversamente proporcionais. Isso aí, Isabela. No processo isotérmico, são inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão, o volume tem que diminuir. E se o volume aumenta... Se eu aumento a pressão, o volume diminui. E se o volume aumenta, a pressão diminui. Inversamente, tá? Inversamente proporcional.
E é verdade, ó. E lembra lá, por que tem que ser inversamente proporcional? Antes de ir para isométrico, lembra lá que a energia é igual a 3 meios de nRT? E a gente sabe que PV é igual a nRT? Se eu substituir aqui, ó, o que nós vamos ter? Que a energia interna é igual a 3 meios vezes PV. Se eu quero energia interna constante, se eu aumentar a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Tá vendo que o processo é só, que tudo é correlacionado? Ou se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Mantendo que a energia interna é constante, ou seja, a temperatura é constante. Tá? Por isso que eu tenho essa relação. Isométrico ou isovolumétrico. Tá? A gente sabe que o trabalho, vou pegar aqui a força desse deslocamento. Então imagina que você tem uma força aqui, e essa tampa vai deslocar um tanto D aqui, né? Se a força favorece o deslocamento, o trabalho do gás é positivo, certo? A gente vai assumir isso, tá? Ou seja, se a força favorece o deslocamento, o gás está expandindo, certo? Então o trabalho, no caso, é positivo. Bom, a gente sabe que pressão é igual a força sobre a área. Se a gente passa a área para cá multiplicando, então a força é igual a pressão vezes a área. Tá certo? Ok? Então o trabalho ainda pode ser escrito como pressão vezes a área vezes esse deslocamento. Se essa tampa desloca V, não varia o volume do meu gás? Então isso aqui está associado à variação do volume. Ou seja, o trabalho ele é igual a pressão vezes a variação do volume. Opa, variação do volume. Certo? Só que o que acontece? No processo isométrico ou isovolumétrico, o volume não é constante? Não é? Isovolumétrico, mesmo volume. Se o volume é constante, eu não tenho variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, se isso aqui é zero, o trabalho é igual a quê? É igual a zero. Certo? Então, no processo isométrico ou isovolumétrico, o que a gente tem? Que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, mais a variação do volume é igual a zero. Ou seja, no processo isométrico, o trabalho é igual a zero. Então, lá na primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Mas o trabalho ele vale zero, porque o volume não varia. Se o volume não varia, a gente não tem trabalho. Então, toda a energia do meu sistema físico, todo o calor fornecido, ele vai variar a energia interna. É a panela de pressão. O volume é aquele mesmo. Se você coloca, se entra calor no sistema, o que acontece? Varia a energia interna, que é o quê? Variação da temperatura. Lembra? U é igual a 3 meios de nRT. Então, se eu vario a energia interna, eu estou variando quem? A temperatura. E olhando do ponto de vista do trabalho, do processo isométrico, toda essa variação de energia U aqui, ela está relacionada com o calor que eu estou fornecendo ou com o calor que eu estou retirando. Então, recapitulando, processo isotérmico. Processo isotérmico. Eu não tenho variação de energia interna, mas todo calor é transformado em trabalho, ou todo trabalho realizado sobre o gás resulta na perda de calor, tá? Que é a compressão do gás. Se é expansão, o gás está realizando trabalho positivo. Se é compressão, o gás está realizando trabalho negativo. Se o trabalho é negativo, o calor ali é negativo, né? Ou seja, eu estou perdendo calor. No processo isométrico, toda variação de energia interna, olhando do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, é transformada em calor. Ou todo calor é transformado em variação de energia interna. Tá certo? Como que ficaria graficamente? O gráfico da pressão por volume. Que é aquilo lá do exercício que vocês falaram para mim, né? A gente vai fazer mais exercício relacionado com esse processo. Olha só. Se eu tenho o gráfico da pressão por volume, no processo isovolumétrico, não. É isovolumétrico ou isométrico, né? O volume é sempre o mesmo. Ó. Então, o comportamento gráfico, ele varia a pressão e o volume é o quê? Sempre o mesmo. O volume não muda. Eu vario a pressão e, consequentemente, varia a temperatura também. Varia a energia interna. Olha que legal. Porém, o volume é o quê? O mesmo. Isso, então, é o processo do quê? Processo isométrico ou isovolumétrico. Tá? Processo isométrico. O volume constante. Se meu sistema perde calor... Olha só, se meu sistema perde calor, a temperatura diminui.
E se o volume é Professor. constante, o gás não realiza trabalho. Olha só, o volume é o mesmo. Agora a gente vai falar do processo isobárico, ou seja, a transformação isobárica, olhando do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, vou apagar aqui. A isobárica. Bom, a gente sabe que P vezes V é igual a nRT. Se eu estou falando de pressão constante, então, esses termos aqui são constantes. Ou seja, a pressão não muda, o número de mols não vai mudar, eu vou considerar isso, e a constante universal também é constante, né? O próprio nome diz. Então, eu vou isolar tudo que é constante. Então, a pressão sobre NR, isso aqui vai ser igual a quê? A temperatura sobre o volume. Certo? Ou seja, que isso tudo tem que ser igual a constante. Ok? O que a gente pode observar? Se eu aumento a temperatura, no processo isobárico, o volume também tem que aumentar para manter isso constante. Se eu diminuo a temperatura, o volume do meu sistema também tem que diminuir para que eu mantenha o meu sistema com essa relação constante. Certo? Então vamos lá. Se o volume aumenta, o trabalho do gás ele é positivo. Porque o gás está expandindo. Né? Só que se o volume aumentou, a temperatura também tem que aumentar. Então, vou colocar aqui, ó. Então, se o volume aumentou, teve trabalho. Só que se o volume aumenta, teve o trabalho positivo. Consequentemente, a temperatura também tem que aumentar. Isso significa o quê? Que eu tive variação de energia interna. Certo? Agora, deixa eu ver aqui se eu... Isso mesmo. Agora, se o volume diminui, ou seja, o meu gás comprimiu. Então, deixa eu fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho o gás aqui, confinado, e essa tampa subiu. O gás fez uma força para cima, e essa tampa deslocou, indo aí para cima também. Tá vendo, ó? A força favorece o deslocamento. Se eu estou empurrando e algo está deslocando na mesma direção, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o volume aumentou. Se o volume aumentou, a temperatura do meu sistema aumentou. Ou seja, a variação da energia interna também aumentou. Tá? Agora, se o meu volume diminui, isso implica que eu vou ter um trabalho negativo. Então, a temperatura diminui. Que implica, vou colocar aqui embaixo. Então, minha temperatura diminui, que implica que eu tive uma variação de energia interna para baixo também, diminuindo. Fazendo um exemplo aqui, vamos supor que o meu gás está aqui, ó, na tampa. A força está para baixo, tem algo. Só que, ou melhor, o deslocamento dessa tampa está para baixo, o deslocamento está para baixo, dessa tampa vai vir para cá. Porém, meu gás ele faz uma força para cima. Meu gás ele quer sempre expandir, não é? Ah, tá. Ariana, a pressão é constante, tá? O isobárico, a pressão é constante. Porque se isso aqui é constante, isso aqui é constante. Ó, se P sobre NRT é constante, o P tem que ser constante, porque é isobárico, tá? Mas não é inversamente proporcional. Só que se não me engano, são 5 processos. Eu posso ter o processo isotérmico, eu estou fixando a temperatura. No isocórico, eu estou fixando o volume é o mesmo. Agora aqui é isobárico, eu estou fixando a pressão. Aqui a pressão é constante. A pressão só aumenta e diminui em qual processo? Isotérmico, isocórico ou isovolométrico e no adiabático que a gente vai falar, tá certo? Na expansão livre também tem alteração de pressão e de volume, mas ele é mais simples, tá? Tá certo? A pressão aqui é constante, tá? A pressão, ela não é nem inversamente, nem diretamente proporcional, ela é constante, tá? Então, voltando aqui, ó, se o volume diminui, o que está acontecendo? A tampa deslocou para baixo, porém o gás vai dar força para cima. Então, a força está ao contrário ao deslocamento da tampa. O gás ele quer expandir, mas tem algo externo empurrando ele ao contrário. Então, o trabalho do gás é negativo. Porque o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o que a gente tem? Se o volume diminui, a temperatura também tem que diminuir.
certo? Como que fica graficamente... Agora vamos pegar, antes de falar graficamente, como que fica a primeira lei para o processo isobárico. Eu vou apagar de cá, tá? Ela vai ficar toda completa. O processo isobárico, eu não consigo anular a variação de energia interna, eu não consigo anular o calor, né? O calor é o que estou perdendo, estou recebendo, e também não consigo anular o trabalho. Então, para o processo isobárico, a primeira lei de termodinâmica ela é válida completamente. Então, se eu forneço calor, parte dessa energia vai ser convertida em trabalho e parte dessa energia vai variar a energia interna. Tá certo? Isso no processo isobárico. No isotérmico, todo calor era transformado em trabalho. No isovolumétrico, todo calor é transformado em variação de energia. E no isobárico, parte do calor vai ser transformado em trabalho e parte em variação de energia. Tá certo? Como que fica graficamente o gráfico da pressão, o volume? Se é constante, é uma reta. Ah, mas eu não sei, o trabalho, eu não sei, nossa, agora tem mais uma variável, eu forneci calor, mas eu não sei o trabalho. Mas você sabe que, se eu calcular a área aqui embaixo dessa curva, que é bem fácil de calcular, qual que é a área disso aqui? É a base vezes a altura, né? Se você calcular a área do gráfico da pressão por volume, eu calculo o trabalho. Se eu tenho um trabalho, se eu sei quanta energia que eu forneci, eu consigo determinar a variação de energia interna. Tá vendo que o processo isobárico é completo, a equação da primeira lei, eu não zero nada, porém, eu não zero nada, né? Nem a variação da energia interna, nem o calor e nem o trabalho. Se eu não tenho calor, não tem processo, né? Eu não vou zerar nada, mas eu sei calcular a área de um gráfico, né? Um gráfico que é um quadrado, né? Que é base vezes altura. Então, se eu sei calcular a área embaixo dessa curva aqui, eu sei calcular o trabalho. Tá certo? Então, esse é o processo isobárico. Olha só, isobárico. Eu forneço calor, o gás ele expande, ou seja, o trabalho é positivo. Só que parte desse trabalho, o que acontece? Altera a energia do meu sistema. Olha só, então é válido toda a primeira lei. Certo? Ou seja, parte do calor é transformado em trabalho e parte é transformada em energia interna. O que ele fez? Passou esse trabalho para o outro lado aqui, ó. Então, calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna. Aqui, o gás foi comprimido, certo? O gás quer fazer uma força para cima, mas está deslocando para baixo a tampa, então o trabalho é negativo. Então, o que acontece? Ele vai perder energia. Parte dessa energia perdida é devido ao quê? Ao trabalho, devido à ação da força externa, ou seja, o trabalho negativo, mais a variação da energia interna. Então, agora a gente vai falar do processo adiabático. Ele é bem tranquilo, tá? Porque é um processo de Deus, não tem diabo envolvido, né? Adiabático é sem o diabo. Tô brincando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o processo adiabático. O processo adiabático é característico que o calor, meu sistema é zero. Eu não vou retirar e nem vou fornecer calor, tá certo? Meu sistema não vai receber calor e também não vai perder. Exemplo de uma parede, de um recipiente adiabático. A garrafa de café. Qual que é a finalidade dele? Não variar a energia interna lá, porque senão você vai beber café frio, né? Um sistema adiabático, a caixa de isopor. Se você não quer que entre calor dentro da caixa de isopor, senão vai esquentar sua cerveja, seu refrigerante, o picolé, né? Então, quando eu falo adiabático, o calor recebido é zero, tá? Por que é adiabático? Porque o capeta do diabo gosta de calor porque o inferno é quente, tem nada a ver, tá? Adiabático, eu também não sei. Mas acho que deve ser algo grego, sempre é, né? Então, vamos lá. Então, como que fica a primeira lei da termodinâmica? Porque a gente sabe que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Ou seja, esse termo aqui é zero. Ou seja, a variação da energia interna, ela é igual ao quê? A menos o trabalho. Mas o que acontece? Que toda variação de temperatura do meu sistema, ele é transformado... É todo processo físico, tá? Que toda variação de temperatura... Porque seu sistema pode variar a temperatura sem receber calor, tá? Pode acontecer. Ele varia a temperatura sem receber calor. E o que acontece? O seu objeto, ele expande ou ele comprime, tá? Tá certo? Ele pode variar a temperatura e ele pode expandir ou comprimir sem receber calor, tá certo? Depois eu vou ver se eu acho um exemplo legal, porque todos que estão na minha cabeça aqui envolve troca de calor. E eu não quero colocar troca de calor porque tem que ser diabático, né? Bom, o processo é diabático, então o calor é zero, tá? E como que fica o gráfico dele? O gráfico fica assim, ó. Se vocês depararem,
Então, imagina aqui, ó, eu tenho uma isotérmica aqui. Isso aqui é uma isotérmica, tá? E aqui eu vou ter outra isotérmica. O processo adiabático, ele parece uma isotérmica. Ele sai daqui, por exemplo, e vem para cá. Parece uma isotérmica, mas isso aqui não. Isso aqui é um adiabático. Ou seja, eu consigo calcular a área embaixo dessa curva? Dos ferramentas matemáticos, não. Mas eu consigo calcular a variação de energia interna. Se eu sei calcular a variação de energia interna, porque o meu sistema variou a temperatura, eu consigo determinar o trabalho do meu sistema. Se o trabalho é positivo, o gás expandiu. Se o trabalho é negativo, o gás comprimiu. Tá certo? Pessoal, para não ficar cansativo, eu vou encerrar por hoje. Eu até tenho aqui os exercícios que eu compartilhei para vocês, vou mostrar aqui para vocês. No gráfico, a linha em vermelho é o adiabático. É o adiabático. Mas aí vai ter que ter sempre duas isotérmicas para fazer a comparação? Eu coloquei a isotérmica para vocês não confundirem. A isotérmica, ela tem uma impressão de decaimento inverso, né? Certo? Uma função inversa. O adiabático, ele não é uma função inversa, mas ele é um decaimento também, o processo, tá? Ele é um processo dessa forma aqui, tá? O adiabático tem variação de temperatura, ele tem variação de volume e variação de pressão. Tá vendo que interessante? O adiabático tem variação de volume. Olha que o volume variou. Ele variou a pressão e ele saiu de uma isoterma para outra. Então, ele varia as três grandezas físicas. Porém, não tem troca de calor. Tá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. O processo adiabático é como se fosse uma relaxação do meu sistema. É como se eu tivesse recebido energia e ele se reorganiza, sem trocar calor com o meio, e ele varia a temperatura nessa reorganização. Tá certo? É um processo muito rápido. Tá? Tentaram fazer motores que envolviam isso aqui, mas sempre eu tenho troca de calor, na verdade. Então, é por isso que é difícil você dar um exemplo de processo adiabático. Mas ele, basicamente, é um processo de reorganização do seu sistema físico. Vamos imaginar moléculas, certo? Eu variei pressão, variei volume, e com isso eu variei a temperatura. Um processo muito rápido. Eu tenho que variar a temperatura, né? Eu variei pressão e volume rapidão. Ele muda a temperatura. Se mudou a temperatura, ele não vai trocar calor até se reorganizar. Depois que ele reorganizar, ele vai interagir com o meio. É mais ou menos nesse sentido. É um processo muito rápido, tá certo? O processo adiabático é um processo muito rápido. Olha só, variou o quê? Variou volume, vai variar pressão, só que meu sistema não vai ter troca de calor. Ou seja, meu sistema ele altera a posição da tampa aqui, tem trabalho, variação de energia interna, ou seja, variação de temperatura, porém não tem troca de calor, tá vendo? Não tem calor. É um processo muito rápido, e durante esse processo é a reorganização do meu sistema físico. Eu tinha falado da expansão livre, é o seguinte, expansão livre, você tem o seu recipiente, tem um furo aqui, esse gás ele aqui aumenta o volume, diminui a pressão, né, automaticamente, tá? Nesse processo, a variação de energia interna é zero, porque a pressão diminuiu, porém o volume aumentou. Não tem troca de calor, porque a parede é adiabática, e também não tem trabalho. É um caso específico. Eu ia fazer esses exercícios aqui, tá? Se vocês quiserem fazer em casa, analisar aí, eu mandei o link para vocês. Semana que vem a gente faz eles, tá? Então a gente finaliza por aqui, certo? Eu sei que foi longo o tema, mas são muitos detalhes, né? Eu acho que se a gente tivesse em sala de aula, acho que seria mais fácil passar para vocês, porque a gente teria esse feedback, né? A Ariana perguntou, pode explicar novamente a diferença entre calor e temperatura? O calor é energia em trânsito. A temperatura, ela está associada à energia interna do meu sistema, que é o grau de agitação térmica, tá? Então, a temperatura é uma medida indireta da minha energia interna do meu sistema físico, tá? Tá certo? Já o calor é a energia térmica em trânsito, certo? Então, se você tem a pedra de gelo, ou se tem, vamos pegar o calor acontece devido à lei zero da termodinâmica. Se eu tenho diferença de temperatura, o meu sistema vai entrar em equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? Os dois estarem na mesma temperatura. Então, tem que passar calor de um sistema para outro, que é o quê? Energia térmica, né? Calor e energia em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. É isso aí, Isabela. Temperatura grau. Nossa, é verdade. Tô prestando atenção, Isabela. Mas existe calor sem alteração de temperatura? Não. Eu tenho que ter dois corpos de temperatura diferente para ter passagem de calor. É possível passar calor de um sistema de menor temperatura para de maior? É possível, mas eu tenho que fazer um processo inverso. Esse processo inverso, eu preciso de ter um outro
um motor externo para que isso aconteça. E eu vou gastar energia para fazer isso. Que é o caso da geladeira, né? Eu posso passar calor do sistema mais frio para o quente, e não um processo natural, né?